falar de Sansão. Se você ler o livro de Juízes desde o início, você vai ver que Sansão é muito parecido com Jesus em algumas coisas. Existem alguns personagens da Bíblia que são a chamada tipologia bíblica, ou seja, são tipos de Cristo. O que esses personagens, o que essas pessoas passam é o mesmo que Jesus já passava na frente. Vemos, por exemplo, José sendo vendido por seus irmãos, traído pelos irmãos, sendo jogado no calabouço, sendo aprisionado, depois sendo governador, sendo exaltado sobre todo o mundo de então. Uma figura de Jesus que foi traído pelo povo judeu, foi vendido e depois vai ser exaltado com o nome sobre todo o nome. Nós vemos Davi passando vários momentos, dificuldades, a ponto de Davi escrever no Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, Davi está falando justamente as palavras que Jesus vai falar na cruz. Então há alguns tipos na Bíblia, vários deles que eu poderia citar agora aqui, mas um deles também é Sansão. Sansão, o que Sansão passa é muito parecido com Jesus, porque desde o nascimento até a morte de Sansão, aleluia, né? Nós vemos que um anjo aparece para a mãe de Sansão, falando que ela ia ter um filho, aleluia, e esta mãe era estéril, precisava do milagre. Nós vemos também um anjo anunciando para a varoa chamada Maria que ela teria um filho, em condições também sobrenaturais, já que ela era virgem, aleluia, e ela acaba, tendo aquele filho. Sansão também acaba nascendo de uma forma milagrosa, preste atenção, aleluia, para que você venha compreender a palavra do Senhor. Entre Sansão e entre Jesus Cristo, aleluia, porque, irmãos, Deus, Ele sempre cumpre os seus propósitos, aleluia, sempre Ele cumpre os seus propósitos, tirando a parte de que Sansão ele vai se desviar no meio do caminho, fazer várias coisas que não agradam a Deus, né? Nós vemos que Sansão era nazireu. O que é o nazireu? Ele é uma pessoa separada por Deus, está lá no livro de Números. O que é um nazireu? Nazireu é um tipo de voto que a pessoa fazia com Deus, que ela não podia raspar o cabelo, não podia comer nada que veio do pé de uva, nada que embriagasse, não podia tocar sequer no defunto, nem chegar perto de algo morto, não podia tocar nada imundo, era uma pessoa totalmente separada para Deus, aleluia. E nós vemos Sansão, o que ele vai fazer? Então ele foi assim anunciado que ele tinha que ser assim, desde o ventre da sua mãe, escolhido, separado para Deus, aleluia. Só que quando ele vai crescendo, em determinado momento, ele se apaixona por uma mulher do povo filisteu, do povo inimigo, presta atenção. Se você ler ali no capítulo 14, o verso 3, vai dizer que ele olhou para aquela mulher e quis ela, e os pais disseram, porventura não há mulher em Israel, uma varoa em Israel suficiente, que é logo uma do povo inimigo. Aí ele vai dizer, não, eu quero essa, porque essa me agrada os olhos. Essa foi a expressão que ele usou. Aqui vem a primeira revelação da palavra para você, aleluia. Sansão foi guiado pelos olhos e acabou cego, aleluia. Deus não olha por aquilo que está diante dos olhos, Deus não olha para a tua aparência, Deus não olha, aleluia, para a tua condição, Deus não olha para o seu jeito, Deus não olha nem pelo seu jeito de falar, pelo seu grau de instrução, aleluia. Deus é aquele que contempla o coração. Deus não vai se guiar pela vista dos olhos, a Bíblia diz que ele não se guiaria nem pelas palavras dos seus ouvidos, ou seja, Jesus ele não se guia por aquilo que ele vê nem por aquilo que ele ouve. Como assim? Uma pessoa pode ter uma boa aparência, pode ser quem ela for na terra, pode ocupar grandes posições e pode até falar bonito, mas Jesus não se deixa enganar por ninguém. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. Jesus não aceita a bajulação, não aceita, palavras da boca para fora. Inclusive uma vez ele vai repreender os fariseus e dizer, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então palavras bonitas não compram Jesus. Quem pode dizer aleluia? Músicas bonitas não compram Jesus, aleluia. Bajulações não compram Jesus, aleluia. Como que eu vou agradar a Deus? Como você vai agradar a Deus? Sendo verdadeiro.
Como que você pode ser verdadeiro? Aleluia. Rasga o coração para Jesus e fala quem tu é. Não adianta falar, oh magnífico Jesus, estou aqui na igreja, obrigado Senhor. Mas no dia a dia você também tem que estar na presença do Altíssimo. Você pode dizer aleluia? Então Sansão, ele guiou-se pelos olhos. Aleluia. E Deus permitiu, porque a Bíblia diz que isso vinha do Senhor, para que Deus vingasse. Para que Deus vingasse o povo de Deus que estava sendo escravizado pelos filisteus. Então o que eu entendo aqui? Vinha de Deus que o próprio Sansão desobedecesse essa parte do voto dele de Nazireu. Para quê? Para que Deus executasse a vingança. Lá na frente ele vai estar no meio do povo filisteu, como nós lemos, para destruir o templo de Dagom. Aleluia! Então o que eu entendo aqui? Que não é que Deus ele vai permitir você ir para o meio do pecado para poder fazer uma obra. Mas o homem nasceu por causa do seu pecado, com um defeito tal dentro dele, por causa da natureza pecaminosa. E mesmo assim, com essa natureza de desobedecer a Deus, Deus vai continuar executando o seu propósito. Você pode dizer aleluia? Porque Sansão ele vai entrar na galeria da fé, dos heróis da fé em Hebreus 11, mas ele vai desobedecer a Deus em vários momentos aqui. Aleluia. E o que meditando nesta palavra eu concluí? O mais importante não é você sair do mundo e ver os milagres, porque isso também, Israel saiu do Egito, abriu-se o mar e o povo viu o milagre, mas eles não entraram na terra prometida. Aleluia. O que te faz ser um vencedor não é você ver as maravilhas no meio do deserto desta terra, não é ter saído das mãos de Satanás, não é nem andar com Deus, porque Israel também andou com Deus no meio do deserto. O que te faz um vencedor é você entrar na terra prometida. Você pode dizer aleluia? E Sansão vai vencer, nem que seja na sua última hora. O que faz um homem vencedor, uma mulher, um ser humano, é ele poder entrar na glória. Significa dizer que os fariseus e saduceus serviram a Deus, entre aspas, a vida inteira, mas na hora que Jesus estava para ser crucificado, eles deram voto a favor, dizendo, mata-o. Traíram Jesus. Judas andou com Jesus a vida toda, mas traiu Jesus por causa de moedas. E nós vemos um ladrão, um malfeitor que não andou com Jesus, ele não estava entre os discípulos, não viu as maravilhas. Enquanto Jesus estava ali fazendo maravilhas, as pessoas gritando, eu creio que ele, por ser dali, ele pode ter ouvido falar. Quem sabe ele estava num bar bebendo, irmão. Quem sabe, eu estou aqui conjecturando. Ele estava num bar bebendo e as pessoas, Jesus, e o bar, Jesus, ele rindo, zombando, aleluia. Mas na hora da morte ele foi vencedor, porque ele teve um encontro com Cristo. Então o que te faz um vencedor é você ter um encontro real com Cristo. Aleluia. Não significa dizer que você não vai andar com Cristo e ser um perdedor. O que eu estou querendo dizer para você é o que faz um homem, uma mulher ser um vencedor. Ele está com Cristo, ser fiel a Cristo e ir até o final. Aleluia. Vá até o final, seja fiel a Cristo. Aleluia. Porque Sansão, o que vai importar é que ele vai cumprir o propósito dele. Deixa eu tentar encurtar aqui. O que vai acontecer? Ele passa próximo do lugar e ele vê um leão, o leão vem avançar nele, ele rasga o leão no meio por uma força descomunal, aquele leão fica morto ali. Alguns dias depois ele passa de novo ali e o leão está cheio de mel em cima. E ele pega daquele mel e come. Quando o voto de Nazireu dizia que não podia, além de dizer que não podia casar com mulheres estranhas, dizia que não podia tocar em nada morto. Aí ele já está desobedecendo, em outros momentos ele vai sair para beber com o povo, ele vai estar em festança com o povo filisteu, vai estar em amizade comum, Jesus, ele andava com fariseus, com pecadores sim, com prostitutas, mas na hora que Jesus andava, havia mudança de vida naquelas pessoas que andavam com Jesus. Porque eu já vi pessoas dizendo, mas Jesus estava lá com os pecadores. Sim, Jesus andava com os pecadores. Só que tem um porém, ele não andava com os pecadores para se fazer mais um pecador no meio deles. Ele andava com o pecador, e o pecador que andava com Jesus, ele era influenciado por Jesus.
a ponto dos pecadores se converterem a Cristo. Quem pode dizer aleluia? Isso não é desculpa para o crente estar no meio da rosa dos escarnecedores, estar no meio das pessoas. Se você pode até ir no baile, sabia? Aleluia. Mas você vai ter que ir lá e subir no palco e mandar o DJ parar para o som aí, DJ, que hoje eu vim no baile e vou trazer um louvor e vou pregar a palavra. Aí tudo bem, agora sei lá, aleluia, você está no meio dos palavrões, das coisas imundas, das coisas que não glorificam a Deus, você está no meio da roda dos escarnecedores. E o Espírito Santo, não adianta te enganar, ele não tem parte com isso. Aleluia. O Espírito Santo não tem parte quando você está no meio da roda dos escarnecedores, a não ser que você vá lá para levar a palavra. E Sansão foi desobedecendo. Daí o que ele vai fazer? Aí ele acaba depois tendo um problema lá com essa esposa que ele teve, né? Porque, escuta isso, irmão, ele casou-se com esta mulher, né? E começou certo ou começou errado isso? Começou errado. E tudo que começa errado dá errado, não tem como dar certo, né? E o que vai acontecer com esta mulher de Sansão? Sansão, então, ele faz um enigma com essa questão do leão. Ele chama o povo lá, ele está lá no meio dos filisteus, como amigo dele, falou assim: pessoal, vou fazer um enigma para vocês. O que é o que? Do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. Se vocês acertarem esse enigma, eu vou dar 30 roupas de festa de gala para vocês. Eram 30 homens, aleluia. Vocês têm até tal dia do pôr do sol para me falar. Se vocês não falarem, vocês que darão para mim 30 roupas de festa de gala, 30 roupas especiais para mim, aleluia. E passado-se o tempo, ninguém sabia a resposta. O que significa do comedor saiu comida e doçura saiu do forte? Ele está falando do comedor, que é o leão, saiu comida, e doçura saiu do forte. Aleluia, que é mel e leão. Aleluia. Porque Deus faz isso na vida da pessoa que é liberta pelo poderoso nome de Jesus. Aleluia. Antes você era bravo e agora do comedor vai sair comida da palavra. Você pode dizer aleluia? E doçura, mel da palavra vai sair de você. Porque tem pessoas que vêm para Jesus, ela continua brava, mas não vem ao caso. Vamos à frente. Aleluia. E quando chegou o dia de saber aquele resultado, que estava quase na hora, ninguém sabia, os homens daquela cidade foram até aquela mulher e disse assim para ela: descobre e fala para nós o enigma de Sansão, porque senão nós vamos queimar a ti e a tua casa. E ela foi, perturbou Sansão, e Sansão acabou falando, aleluia. E ela falou para o povo. E o povo inimigo acertou, então falou para Sansão. Sansão, está aqui a resposta, é mel e leão. E Sansão descobriu então que ela tinha traído ele, né? Tinha falado para aqueles homens. E o que ela vai fazer? Ele vai então matar os inimigos para pegar aquelas roupas, trouxe as roupas, matou, deu as roupas, pagou, né? Porque ele perdeu, ainda que sendo traído, ele perdeu a aposta. E ele vai agora, para se vingar, ele vai capturar 300 raposas. Olha só o que ele fez: pegou 300 raposas, amarrou na cauda de cada raposa uma tocha de fogo e soltou na seara, na plantação de trigo dos filisteus. Tacou fogo na seara toda, acabou com a colheita toda dos filisteus. Aleluia, eles ficaram furiosos. Quem fez isso foi Sansão. Por culpa de quem? Por culpa daquela mulher que falou o enigma. Então vamos lá, queima ela e a casa dela inteira. O que eles tinham falado? Descobre, senão nós vamos queimar a ti e a tua casa. E agora eles acabam, porque, aleluia, Satanás, irmão, aleluia, ele arma o laço para a pessoa, ele arma a armadilha, aleluia. E a única coisa que pode levar alguém de uma armadilha é o próprio Senhor Jesus. E esta mulher acabou caindo na armadilha que Satanás armou para ela, aleluia. E por causa disso, Sansão saiu dali, né? E depois, vou aqui resumir, aleluia, os inimigos foram atrás de Sansão. Sansão, ele então se esconde numa brecha, né? E nessa brecha, está ali pelo capítulo 13, sabe o que vai acontecer? Ninguém consegue chegar nesta brecha. Ele está na rocha de Etã, ele está numa rocha, uma descida onde tem uma rocha, e nessa rocha ele está escondido. Olha só como é que são as coisas de Deus, presta atenção, e tem uma revelação de Deus nessa parte da palavra. Sansão está na brecha da rocha de Etã, aleluia. E a Bíblia diz que os filisteus vieram 1000 filisteus para pegar ele naquela brecha, e não conseguiram. E o que vai acontecer? Ele vai falar, então os filisteus falam para o próprio povo de Deus: vai lá e pega Sansão.
Então o povo veio até Sansão, o próprio povo de Israel falou: Sansão, nós viemos te levar porque os filisteus estão lá querendo te pegar. Eu te faço pergunta: por que o próprio povo filisteu não foi lá pegar Sansão dentro da brecha? Sabe o que Deus falou comigo, o que fala contigo, aleluia? Porque quando você está na brecha, Satanás não consegue ter acesso a você, aleluia. O inimigo não consegue nem chegar perto, aleluia. O adversário não consegue entrar lá na brecha, na rocha, aleluia. Ele não consegue entrar, não consegue te alcançar. Então às vezes ele usa quem está por perto, até dos irmãos, aleluia. Então pegaram Sansão falou assim: então pode me amarrar. Amarraram Sansão, e quando eles vieram contra Sansão arrebentou aquelas amarras e pegou uma queixada de um jumento e matou 1000 inimigos, aleluia, com uma queixada de jumento, aleluia. Então ele taca aquela queixada na rocha e fala: Senhor, vai sair água, aleluia, e vai entrar aqui no texto que nós lemos nesta noite. Então ele casa de novo com outra mulher do povo filisteu, chamada Dalila, aleluia. E Dalila, o povo filisteu fala para ela: descobre o segredo de Sansão que nós vamos te dar dinheiro, aleluia. E o que significa Dalila nesta palavra? Significa muitas das vezes a própria igreja. Por quê? Porque o próprio entre aspas cristãos, porque traem Jesus por causa de mínimas coisas. Traem Jesus. Não estamos falando aqui não só dos vendilhões do templo, pessoas que fazem comércio da palavra, mas pessoas que traem Jesus, vendem Jesus. Então aquela mulher descobre o segredo de Sansão. Sansão é preso. Nós lemos aqui no texto que a primeira coisa que fizeram foram arrancar os olhos de Sansão. Aleluia. Lembra que Sansão, ele foi anunciado o seu nascimento como o nascimento de Jesus, né? O anjo anunciou o nascimento. Agora nós vemos Sansão sendo cegado, arrancado os olhos. E quando Sansão é amarrado e arrancado os olhos, ele fica cego. A Bíblia diz que Jesus também foi amarrado, preso, e taparam os seus olhos, vendaram e zombaram. Aleluia. Então Sansão também foi zombado, foi cegado, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Colocaram ele no moinho, colocaram ele para moer as coisas, e a Bíblia diz que Jesus também ele foi moído pelas nossas transgressões, aleluia. E Sansão também, aleluia, depois disso ele foi ao templo, esticou os seus braços para morrer, aleluia. E quem é o outro que esticou os seus braços para morrer na cruz, irmão? Aleluia. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Sansão matou cerca de 3.000 homens no templo de Dagon. Aleluia. E Jesus, quando morre na cruz, é para você também morrer. Aleluia. Morrer a velha criatura. Quem pode dizer aleluia? Jesus, Sansão destruiu o ícone dos filisteus, que era o templo de Dagon, templo dos demônios que eles adoravam. Sansão destruiu tudo. E Jesus veio também para destruir todo o ícone, tudo que sobressai, tudo que é grande, aleluia. O que é o ícone? Tem nos esportes, o ícone do atletismo, né, que eu esqueci, que era aquele jamaicano, que nem sei mais o nome dele, deve ser outro agora. Tem no futebol, que é o Neymar, que eu não sei mais quem. Deus vai destruir todos os ícones, não vai sobrar nenhum. No novo céu e na nova terra, todos aclamarão somente um rei, que é o Rei da Glória, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não haverá rei nos esportes, não haverá rei na música, só haverá um rei, e esse rei já está reinando. O seu reino já está no meio de nós, que é o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem pode dar o único rei? Ele destruirá todo o ícone, tudo que sobressai. É por isso que a oração, né, e a palavra de João Batista é que ele cresça e que eu diminua. O homem na obra de Deus não deve aparecer, as glórias não são humanas, aleluia. É por isso que eu não busco a aprovação do homem. Não quero que você me aprove, não quero que você me ame, eu quero que você ame a Cristo. Eu não quero que você me siga, eu quero que você siga a Cristo, aleluia. Porque se você seguir a Cristo, nós vamos estar pensando juntos, aleluia. Porque se você amar a Cristo, nós vamos estar juntos. Aleluia. Se você for faminto de Cristo, nós vamos estar famintos juntos, aleluia. Se você desejar a Deus as coisas do céu, nós vamos estar desejando juntos, aleluia. Esta é a igreja, aleluia. A igreja do Senhor Jesus, ela não sobressaía
um homem mais do que o outro. Paulo vai dizer, porque havia brigas na igreja. Um dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Cefas, de Pedro, de Apolo. E Paulo vai dizer, aleluia, nenhum nem outro, aleluia, todos somos de Cristo, porque nenhum nem outro faz nada, nós apenas plantamos e Deus dá o crescimento, aleluia. Então o grande na presença de Deus é Jeová, aleluia. O grande tem que ser Deus, aleluia. Há músicos na igreja, há pregadores, há o ministério, aleluia. Mas em muitos lugares está tendo uma verdadeira guerra entre os próprios irmãos, um querendo ser maior do que o outro. Mas aqui não tem esse problema, porque grande é Deus. Você pode dizer aleluia? Porque grande é Jeová no nosso meio, aleluia. Não há o maior, não há o melhor, aleluia. Deus destruiu através de Sansão os inimigos do povo de Israel, aleluia. Isso mostra, aponta que Cristo, quando morre, a Bíblia vai dizer que já não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Nós somos mortos com Cristo, somos crucificados com Cristo, fomos sepultados no batismo. O batismo sepulta a velha criatura, e agora ressuscitamos com Cristo, vivemos para Cristo. Se vivemos para Ele, vivemos. Se morremos para Ele, morremos. De sorte que vivamos ou morramos, somos do Senhor, aleluia. Então nesta noite, meu amado e meu querido irmão, que você venha pensar, meditar nesta palavra, aleluia, que Deus então chegará um tempo no milênio em que todos deverão vir a Nova Jerusalém adorá-lo. E chega a dizer no livro de Zacarias, e será que aquela cidade, ou aquela nação, aquele país que não for adorar a Deus, não cairá chuva sobre eles. Aleluia. E eles então amaldiçoarão a Deus. E será que a praga daqueles que amaldiçoarão a Deus, a órbita dos seus olhos apodrecerão, o globo ocular cairá no chão, e suas carnes cairão da sua pele. As pessoas pensam que é brincadeira, vai vir um milênio aí, e nós vamos todos estar como os testemunhos de Jeová, botaram naquele panfletinho, brincando ali num tigre, aleluia, né? A Bíblia diz, aleluia, que os que estão de Deus, eles reinarão com Cristo e regerão as nações com varas de ferro. E as outras nações que serão regidas se não obedecerem a Deus todo ano para adorar o Senhor na festa das cabanas. Abre aspas, a festa das cabanas é uma festa que está lá na lei de Deus, que aponta para o que vai acontecer, que dizia o seguinte, que assim como o povo habitou em cabanas, chegaria um tempo que Deus ia habitar no meio do seu povo, aleluia. Então o povo, aleluia, que não for adorar a Deus na Nova Jerusalém, esta terra será, esse local será amaldiçoado, aleluia. Aí a pessoa fala assim, hoje eu não quero ir para a igreja, não estou com vontade, aleluia. Igual a postagem que eu vi lá na internet, eu peguei e postei depois. Aí tem um quadro dele lá, assim, mexendo o celular na cama, com fones no ouvido, falando assim, hoje eu não vou na igreja. Aí o quadro de baixo está ele no hospital com soro, um monte de aparelho ligando, queria tanto na igreja hoje. Aleluia! Graças a Deus nunca fui enterrando, mas deve ser assim mesmo, aleluia, quando a pessoa está lá, queria tanto na igreja hoje. Deve ser assim mesmo quando a pessoa está presa, queria tanto para a igreja, né? Tem gente que está presa e fala assim, queria tanto na igreja, com saudade da igreja, aleluia. Então valorize enquanto você tem acesso, enquanto você pode, busque o Senhor enquanto você pode achar, valorize Jesus, aleluia, seja cheio da presença, aleluia, transborde da presença, aleluia, seja, aleluia, não como no sentido do pecado de Sansão, aleluia, mas que você venha, aleluia, olhar os defeitos de Sansão, para que você não faça igual, aleluia. Porque Deus vai cumprir o propósito dele na vida de cada um. Pensa numa pessoa ruim, pensa numa pessoa malvada, pensa num pecador, pensa nele quem for. Deus vai cumprir o propósito dele na vida de cada um, a pessoa queira ou não. Aleluia. A pessoa está lá no pecado, mas a hora que Deus quiser, Deus trata com a pessoa. Sabia disso? Que tem um tempo de Deus tratar com a pessoa. Eu já vi casos de pessoas, irmãos, que a pessoa se firmava, não se firmava, era crente, não era, mais ou menos, até que chegou o tempo do tratamento, cai no leito e fica ali vegetando a vida toda até o dia da morte. A Bíblia diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, aleluia, porque caiu na mão do diabo, Deus vai lá e tira, caiu na mão do homem, Deus vai lá e tira, e caiu na mão de Deus, quem vai tirar da mão de Deus, aleluia.
Então você que já está no amor, continua no amor, continua dando glória, vai obedecendo a Jesus, aleluia, vai dando glória na prova, que Deus vai te dar vitória, aleluia. É uma prova aqui, uma vitória acolá, aleluia. Você tropeça, cai, levanta, o justo não fica prostrado, vem milagre, vem louco, aí vem mais uma prova, Deus dá mais outra vitória, e assim você vai caminhando, e a vitória no final será certa, aleluia. Vamos estar de pé em nome de Jesus.